na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, eu os exorto solenemente: preguem a palavra. É com esse imperativo que Paulo inicia suas últimas palavras ao seu filho na fé, Timóteo. Essa é a sua segunda carta ao jovem pregador e possui um valor histórico sem precedentes. Afinal, além de ser uma convocação solene ao ministério e por isso conter sagradas lições para qualquer cristão vocacionado, trata-se também da última carta paulina que temos registros. Ao que tudo indica, esse foi o seu último documento. Estamos mesmo diante das últimas palavras do apóstolo Paulo. Como chega ao fim os seus dias um homem de Deus? Quais as circunstâncias que o rodeiam em seus momentos finais? O que leva a escrever essa carta ao seu amigo querido e ao seu filho amado? O pedido de Paulo não poderia ser mais solene. Pregue a palavra. Esse é o resumo absolutamente de tudo que Paulo vem dizendo a Timóteo desde o começo dessa carta. Não é uma carta qualquer, é uma convocação última e urgente para que Timóteo se erga de suas limitações e de seus temores e assuma o lugar de seu tutor. Uma vez que Paulo está mesmo chegando ao fim de sua jornada ministerial, é a hora do jovem Timóteo se erguer com ainda maior compromisso e valentia. Paulo disse lembrar das lágrimas sinceras de Timóteo e da fé não fingida que ele recebeu de bom grado e acolheu no peito por meio da fala de sua mãe e de sua avó Lóide. Evite conversas inúteis e profanas, enfatizou Paulo no 2º capítulo. Fuja dos seus desejos malignos da juventude. E no capítulo 3, Paulo se recusa em esconder de seu discípulo a face escura do ministério e diz sem medo: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Tu, porém, permaneça nas coisas que aprendeu por meio das Escrituras. Pregue a palavra. Paulo ordena a Timóteo que pregue. Outros já haviam ridicularizado por seguir um pobre coitado feito Paulo. Mas não era hora de se envergonhar. Pregue a palavra. Alguns chegam a sugerir que a própria personalidade de Timóteo era também uma barreira. Ele era possivelmente tímido, inseguro, mas não era hora de viver para si, de olhar para si. Era hora de se expor e pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Então, Paulo vai dizer: Timóteo, vai chegar o tempo que não suportarão a sã doutrina. A verdade causará coceira em seus ouvidos. As pessoas vão atrás de pregações inofensivas, vão configurar pregadores que lhes afaguem o ego. Que troca infeliz. A pura verdade pela suave mentira. Fábulas e mitos podem emocionar, mas são incapazes de nos salvar eternamente. E é por isso que Paulo insiste: Timóteo, eles podem, você não. Seja sóbrio, pregue o verdadeiro evangelho. E vem sofrer comigo, feito uns soldados nas trincheiras de uma guerra. Outra razão oferecida por Paulo era a sua morte eminente, ou como ele gostava de falar, de figurar, a sua oferta de libação. Os rituais e sacrifícios praticados no Velho Testamento incluíam essa tal libação, que seria o momento em que o altar sobre o qual os animais eram sacrificados seria lavado por algum líquido, e geralmente era o vinho ou o óleo. O aroma perfumado desses líquidos denunciava que já estava chegando o fim da cerimônia. E foi essa figura usada por Paulo para descrever a sua morte. Ele não desenha essa tela em cores densas, escuras, mas com vivo vermelho de um vinho sendo aspergido. Não tem cheiro de morte ou luta, a sua morte tem cheiro de vida e festa. As rimas não são azedas e melancólicas, não. Sua morte rima com o doce do vinho. E este é, precisamente, o convite de Paulo a Timóteo: vem sofrer comigo.
Demas, amando este mundo, abandonou-me. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, ele me é útil. Traga-me uma capa e alguns livros. Veja o risco que Timóteo está correndo. A convocação solene de Paulo mais parece um náufrago à deriva, insistindo sorridentemente para que o marinheiro abandone a segurança do navio e se lance com ele no mar. Vem depressa, Timóteo, abandone suas frustrações, suas seguranças. Não há tempo para perder com questões banais sobre aprovação e nem espere lá que te aprovem tanto assim. Vem depressa. E por que a pressa? Paulo vai dizer que, em primeiro lugar, Timóteo deveria se apressar porque Demas o abandonou. Amando o presente século, o abandonou. E esse é o mesmo Demas que foi citado na carta de Colossenses, ao lado de Lucas. Certamente ele era um companheiro da sua jornada paulina. Depois, ele foi citado novamente em Filemão como um cooperador de Paulo. Aqui, ele encerra sua jornada recebendo dos piores adjetivos de um cristão. Chamaram ele de fujão. Agora vejam, se Demas abandonou o evangelho por amar aquele século primitivo, quais seriam as nossas chances? Paulo lembra Timóteo, ainda nessa carta, que seu sucesso não estaria garantido pela força do seu próprio braço, mas na graça, no favor imerecido de Cristo. Foi por essa graça que Paulo bradou uma das afirmações mais marcantes da fé cristã. Como eu poderia fugir? Para onde mais eu iria? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Vem depressa, Timóteo. Eu sei que você está cuidando da igreja em Éfeso, mas a sua presença aqui é muito necessária. A obra de Deus sempre vai ser maior do que eu me julgo capaz de suportar. Veja Paulo, por exemplo. O grandioso Paulo era falho, por muitas vezes inflexível. No começo da sua relação com Marcos, não teve paciência para suportar aquele chororô desnecessário dos milímetros do jovem Marcos. Mas aqui no final de sua jornada, como um de seus últimos desejos, pede a Timóteo que traga Marcos. Afinal de contas, ele era útil. A obra de Deus é feita por gente falha como Paulo, mas que ao modelo de Paulo se deixaram persuadir pela ação do Espírito Santo através do tempo. Algum Paulo já te machucou por aí? Perdoe, dê tempo ao tempo. Algum Marcos já te tirou do sério? Espere, tenha calma. Toda essa solidão paulina fica ainda mais evidente na próxima frase. Traga-me uma capa e não se esqueça dos meus livros. Paulo está só. Sente frio, sente falta das pessoas e eu preciso perguntar seriamente para você. Você quer esse evangelho? Talvez tenham mentido para você, prometendo o evangelho de glamour. Mas olhe bem aqui o nosso missionário. Ele era o missionário da igreja, terminando os seus dias assim, preso, com frio e pedindo para que alguém lhe traga pelo menos alguns livros. Lembre-se de Cristo na cruz sentindo falta, não de qualquer coisa, mas a falta do próprio Pai. Você quer mesmo esse evangelho? Uma voz antiga disse certa vez: se Deus trata assim os seus mais próximos amigos, não me admira que tenhas tão poucos. Mãos cansadas, desatando, nós que solta o barco, aguardando hora de partir. Mas
Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previnam-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Ah, Paulo, você acha mesmo que vai escapar dessa prisão? Você matou tantas pessoas que você não é digno de liberdade. Você precisa pagar pelo que você fez ou até morrer. Eu me arrependi dos meus pecados e assim o sangue de Jesus me lavou. Paulo, está na cadeia? Não é você que disse que seu Deus é o Todo-Poderoso? Por que você não pede para ele te tirar daí? Nesse mundo vamos ter lutas e guerras, mas a minha recompensa virá no dia da sua glória. Paulo, você está pregando para os gentios? Não é você que é um judeu, todo intelectual, e está cometendo um pecado desse? Eu não limito a mensagem de Deus, sou apenas um transportador da sua palavra. Paulo, você é um hipócrita. Você é uma farsa, Paulo. Quando a gente tem em mente que essa carta de Paulo ao seu amado Timóteo é, na verdade, uma solene convocação para a obra do ministério, essa sessão aqui onde ele fala sobre a traição do Alexandre e o abandono que sofre durante a sua primeira defesa, demonstra o nível de sinceridade de Paulo para com Timóteo. Não existe nenhuma intenção de maquiar a realidade do ministério. Timóteo não estava sendo enganado quanto aos terríveis perigos de se lançar na preciosa jornada que é a proclamação da verdade de Deus. Enquanto ao velho Paulo prepara o seu jovem sucessor para a realidade das dores do ministério. Ele poderia dar vários conselhos quando o assunto era sofrimento e perdas. Ninguém melhor do que ele para rechear a pauta de experiências pessoais. Ele podia falar sobre a dor das chicotadas, ou dos aprisionamentos nas argolas, das masmorras, etc, etc. E ele poderia falar também para Timóteo sobre os náufragos, sobre os apedrejamentos. Tudo isso Paulo sofreu. Tudo isso poderia sobrevir a Timóteo. Mas o que Paulo considera de singular importância no fim das contas é preparar Timóteo para a traição no campo. Ao que tudo indica, segundo alguns comentaristas, Alexandre teria sido alguém influente com quem Paulo teria contado durante o seu primeiro julgamento. Mas ao invés de oferecer ajuda no caso de Paulo, Alexandre teria sido seu principal opositor. Como se não bastasse, lá está o velho Paulo lançado como um animal, amarrado diante de suas presas, e aí ele se levanta com dificuldade em sua defesa para falar, mas quando ele olha ao redor, encontra todos os magistrados e todos os perseguidores. Sim, todos estão lá, mas tinham lá também os curiosos que estavam lá só para olhar, mas ele não achou sequer um rosto amigo. O velho Paulo está vivendo os seus dias mais difíceis em absoluta solidão. Ele tanto desejou partilhar do sofrimento de Cristo e se vê agora como ele em sua cruz, abandonado por seus amigos. Quem de nós aguentaria essa pressão? Valeu a pena, Paulo? Vê bem aí ao seu redor, você gastou toda a sua vida em favor de tanta gente, abraçou tantos por aí no dia da sua terrível dor, Paulo. Quantos estão aqui para te devolver esse abraço? Você está sozinho, valeu a pena, Paulo? E a pergunta agora para você: você quer esse evangelho? Porque as ideias do evangelho, na verdade, elas vão bagunçar de alguma forma a sua cabeça. Você quer esse evangelho? Se chegar ao ponto de se envolver até submergir no oceano desse evangelho e já não saber mais quem é você e quem é Cristo, aonde começa Cristo em você e até onde vai você em Cristo, você vai chegar sim ao ponto de estar sozinho, escrevendo para algum amigo distante, escrevendo assim: ei, me envia aí a minha capa e alguns livros. Mas as escrituras garantem que não é possível de forma nenhuma que você chegue ao seu último dia sem a presença do mesmo Cristo que o encontrou, com o mesmo olhar compassivo que o acolheu. E Paulo continua o texto dizendo que
O Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por minha mensagem fosse plenamente proclamada. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Então a Ele seja a glória para todos sempre. Amém. O convite de Paulo ao seu amado Timóteo não era sobre se jogar em absoluta insegurança, numa revolta, afinal de contas, não, era o oposto. O convite de Paulo para que Timóteo subisse ao navio mais firme, aliás, que ele subisse à rocha inabalável que é Cristo. Timóteo, eles podem regredir. Pode acontecer daquele lá te trair e o outro te machucar. Na verdade, vai acontecer de muitos virarem as costas para o evangelho que você proclama. Tu, porém, permaneça firme. Timóteo, eles podem, você não.
realidade subversiva do Evangelho é dando que se recebe. Eu sei que você tem sido treinado para reter. Sucesso para a gente é retenção em massa, mas veja, o sucesso de Cristo foi medido pelo nível de seu esvaziamento. Enquanto Paulo está aos olhos de todos ali no tribunal, sozinho, abandonado, sujo, doente, ele vive, na verdade, seus momentos de maior alegria. Ao relatar esse episódio, ele deixa escapulir uma pequena e bela canção de louvor. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Ele nunca esteve tão bem acolhido como em sua solidão. Na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costumam ganhar outras cores. E estamos caminhando para o final, nas últimas palavras dessa carta. As últimas palavras registradas do grandioso Paulo. Aliás, do pobre, coitado e aprisionado Paulo, porque na realidade do Evangelho, a realidade das coisas é outra. Saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhes saudações. Que o Senhor seja com seu espírito e a graça seja com você. Alegre-se, Paulo. Maior é o que está por vir. Esteja preparado para a sua vitória. Não desanime, porque o Senhor está contigo em todos os momentos. Amém, meus amigos, eu creio. A Ele seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Como chega ao fim de sua jornada um homem de Deus? Paulo chegou assim, aparentemente sozinho, mas nenhuma gota de amargura no peito. Antes, saudações e gratidão são exalados por meio de suas palavras. Ele faz menção de amigos queridos com quem dividiu momentos importantes na fé. Priscila e Áquila, que já haviam partilhado a estrada missionária com Paulo em ocasiões passadas. Onesíforo, que já foi mencionado por Paulo como alguém que o animava muito. Ele cita Erasto, que também possivelmente era um tesoureiro na sua igreja lá em Corinto. Uma igreja que parece ter demandado muito da atenção do apóstolo. E aí, como chega ao fim um homem de Deus? O que Paulo está se ocupando em fazer nos últimos momentos de sua jornada? Bem, Paulo está fazendo aqui o que fez durante todo o seu ministério. Ele está pensando nos outros. Deixei Trófimo doente em Mileto. É quase como ver Cristo ali no madeiro, em grande dor e agonia, mas ainda assim reservando algum momento para cuidar de sua mãe e de seu discípulo mais novo. Filho, eis aí a tua mãe. E mãe, eis aí o teu filho. Cristo entregou o coração partido de sua mãe aos cuidados de João. Paulo entregou o doente Trófimo aos cuidados de seu discípulo. Quem de nós pensará em mais alguém na hora de sua dor? Pois é, Paulo pensou. E Cristo também. Porque na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costumam ganhar outras cores. Paulo ainda arranja espaço para citar cuidadosamente o nome daqueles que muito provavelmente são seus últimos frutos. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os outros irmãos. É como quem diz: se você chegar aqui, Timóteo, e eu não estiver aqui mais, procure esses outros, esses novos convertidos. E aí nós chegamos de fato no fim. As últimas frases são o último abraço de Paulo em seu filho Timóteo. E ele poderia fazer votos de que Timóteo fosse muito bem na vida e que tivesse muitos amigos e tudo mais. Mas não é nada disso que Paulo deseja a Timóteo. Paulo sabia muito bem o que foi que o livrou de padecer inúmeras vezes. Padecer aqui não é no sentido de morte, não. Porque a morte para Paulo é lucro. Lembre-se, na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costumam ganhar outras cores. Paulo sabe muito bem o que desejar a Timóteo. Timóteo, quando eu tinha sua idade, quando eu era bem mais jovem, eu fui até Deus desesperado com um espinho que me aferroava a alma.
Mas Deus disse: Paulo, não esquenta a cabeça, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é isso, Timóteo, que eu desejo a você, um favor imerecido dos céus, que certamente me abrirá os portões celestiais. Timóteo, que a graça seja com você. E ao dizer isso, descansou a pena do poeta. Descansou o apóstolo eternamente. Missão cumprida. O seu ministério findou. Eu não sei se Timóteo chegou lá antes do inverno, como Paulo desejou. Mas a pergunta é se você vai chegar antes do inverno. Timóteo, vem depressa! Se eu perder tudo que juntei aqui, me alegrarei, pois eu sei que tenho a ti. Me ponho ao chão pra agradecer o teu amor por mim, teu sangue sobre mim. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, está escrito assim: Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Talvez você diga assim, depois de assistir isso tudo que nós ensinamos aqui, o que eu tenho a ver com isso? Será que eu tenho uma história parecida com essa de Paulo? Então, eu vou contar um pouco da minha história para você. Eu cheguei na cidade de Ouro Branco, onde nós estamos, há quase 15 anos, numa situação ruim, sem saber o porquê estava vindo essa cidade.
não gostava da cidade, achava tudo muito ruim. O nosso início meu da minha família aqui em Ouro Branco, foi muito difícil. E a gente se perguntava por que estávamos passando por essas coisas. Resumindo hoje, depois de 15 anos, eu consigo entender o motivo pelo qual nós viemos para cá. 15 anos atrás nós não sabíamos porquê, não sabíamos para quê. Hoje eu entendo, olhando para trás, que tudo que aconteceu no passado colaborou para que estivéssemos aqui hoje, para que eu estivesse aqui hoje. As minhas marcas talvez não sejam como as marcas do apóstolo Paulo. Talvez a minha experiência não seja tão pesada como do apóstolo Paulo. Mas eu posso dizer que eu vivi e eu vivo um caminho que Cristo escreveu para mim. E nem sempre esse caminho é fácil. Nós passamos por diversas dificuldades, mas precisamos entender que Jesus está conosco. Aquele que nos chamou é fiel para nos conduzir por todo o caminho e é fiel também para nos dar o final que Ele deseja para nós. O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com o apóstolo Paulo? Talvez hoje você não tenha muita coisa a dizer, mas a partir do momento que você começar a andar nesse caminho com Cristo, daqui uns anos você vai olhar para trás e dizer, realmente eu tenho as minhas marcas. Talvez as minhas marcas não sejam tão profundas quanto as de Paulo, mas eu também tenho as minhas. Que o Senhor te abençoe com esse vídeo e que você possa trilhar o caminho que o Senhor tem para você. Tchau, tchau.